O Guarani, de José de Alencar. Parte 1, capítulo 4. Caçada. Quando a cavalgata chegou à margem da clareira, ali se passava uma cena curiosa. Em pé, no meio do espaço que formava a grande abóbada de árvores, encostado a um velho tronco decepado pelo raio, via-se um índio na flor da idade. Uma simples túnica de algodão, a que os indígenas chamavam aimará, apertada à cintura por uma faixa de penas escarlates, caía-lhe dos ombros até o meio da perna e desenhava o talhe delgado e esbelto como um junco selvagem. Sobre a alvura diáfana do algodão, a sua pele, cor de cobre, brilhava com reflexos dourados. Os cabelos pretos, cortados rentes, a tez lisa, os olhos grandes, com os cantos exteriores erguidos para a fronte, a pupila negra, móbil, cintilante, a boca forte, mas bem modelada e guarnecida de dentes alvos, davam ao rosto pouco oval a beleza inculta da graça, da força e da inteligência. Tinha a cabeça cingida por uma fita de couro, à qual se prendiam do lado esquerdo duas plumas matizadas, que, descrevendo uma longa espiral, vinham roçar com as pontas negras o pescoço flexível. Era de alta estatura, tinha as mãos delicadas, a perna ágil e nervosa, ornada com uma achorca de frutos amarelos. Apoiava-se sobre um pé pequeno, mas firme no andar e veloz na corrida. Segurava o arco e as flechas com a mão direita caída e com a esquerda mantinha verticalmente diante de si um longo forcado de pau enegrecido pelo fogo. Perto dele estava atirada ao chão uma clavina tauxiada, uma pequena bolsa de couro que devia conter munições e uma rica faca flamenga, cujo uso foi depois proibido em Portugal e no Brasil. Nesse instante, erguia a cabeça e fitava os olhos numa sebe de folhas que se elevava a 20 passos de distância e se agitava imperceptivelmente. Ali, por entre a folhagem, distinguiam-se as ondulações felinas de um dorso negro, brilhante, marchetado de pardo. Às vezes, viam-se brilhar na sombra 2 raios vítreos e pálidos, que semelhavam os reflexos de alguma cristalização de rocha ferida pela luz do sol. Era uma onça enorme, de garras apoiadas sobre um grosso ramo de árvore e pés suspensos no galho superior. Encolhia o corpo, preparando
o salto gigantesco. Batia os flancos com a larga cauda e movia a cabeça monstruosa, como procurando uma aberta entre a folhagem para arremessar o pulo. Uma espécie de riso sardônico e feroz contraía-lhe as negras mandíbulas e mostrava a linha de dentes amarelos. As ventas dilatadas aspiravam fortemente e pareciam deleitar-se já com o odor do sangue da vítima. O índio, sorrindo e indolentemente encostado ao tronco seco, não perdia um só desses movimentos e esperava o inimigo com a calma e serenidade do homem que contempla uma cena agradável. Apenas a fixidade do olhar revelava um pensamento de defesa. Assim, durante um curto instante, a fera e o selvagem mediram-se mutuamente, com os olhos nos olhos um do outro. Depois, o tigre agachou-se e ia formar o salto, quando a cavalgata apareceu na entrada da clareira. Então, o animal, lançando ao redor um olhar injetado de sangue, eriçou o pelo e ficou imóvel no mesmo lugar, hesitando se devia arriscar o ataque. O índio, que ao movimento da onça acurvara ligeiramente os joelhos e apertava o forcado, endireitou-se de novo, sem deixar a sua posição, nem tirar os olhos do animal. Viu a banda que parara à sua direita. Estendeu o braço e fez com a mão um gesto de rei, que rei das florestas era, intimando aos cavaleiros que continuassem a sua marcha. Como, porém, o italiano, com o arcabuz em face, procurasse fazer a pontaria entre as folhas, o índio bateu com o pé no chão em sinal de impaciência e exclamou, apontando para o tigre e levando a mão ao peito: "É meu! Meu só!" Estas palavras foram ditas em português, com uma pronúncia doce e sonora, mas em tom de energia e resolução. O italiano riu. "Por Deus, eis um direito original. Não quereis que se ofenda a vossa amiga? Está bem, Dom Cacique", continuou, lançando o arcabuz a tiracolo. "Ela vos agradecerá." Em resposta a esta ameaça, o índio empurrou desdenhosamente com a ponta do pé a clavina que estava atirada ao chão, como para exprimir que, se ele o quisesse, já teria abatido o tigre de um tiro. Os cavaleiros compreenderam o gesto, porque, além da precaução necessária para o caso de algum ataque direto, não fizeram a menor demonstração ofensiva. Tudo isso se passou rapidamente, em um segundo,
sem que o índio deixasse um só instante com os olhos o inimigo. A um sinal de Álvaro de Sá, os cavaleiros prosseguiram a sua marcha e entranharam-se de novo na floresta. O tigre, que observava os cavaleiros, imóvel, com o pelo eriçado, não ousara investir nem retirar-se, temendo expor-se aos tiros dos arcabuzes. Mas apenas viu a tropa distanciar-se e sumir-se no fundo da mata, soltou um novo rugido de alegria e contentamento. Ouviu-se um rumor de galhos que se espedaçavam como se uma árvore houvesse tombado na floresta. E o vulto negro da fera passou no ar. De um pulo, tinha ganho outro tronco e metido entre ela e o seu adversário uma distância de 30 palmos. O selvagem compreendeu imediatamente a razão disto. A onça, com seus instintos carniceiros e a sede voraz de sangue, tinha visto os cavalos e desdenhava o homem, fraca presa para saciá-la. Com a mesma rapidez com que formulou este pensamento, tomou na cinta uma flecha pequena e delgada com espinho de ouriço e esticou a corda do grande arco que excedia de 1/3 à sua altura. Ouviu-se um forte sibilo, que foi acompanhado por um bramido da fera. A pequena seta, despedida pelo índio, se cravara na orelha, e uma segunda, açoitando o ar, ia ferir-lhe a mandíbula inferior. O tigre tinha-se voltado ameaçador e terrível, aguçando os dentes uns nos outros, rugindo de fúria e vingança. De 2 saltos aproximou-se novamente. Era uma luta de morte a que ia se travar. O índio sabia e esperou, tranquilamente, como da primeira vez. A inquietação que sentira um momento de que a presa lhe escapasse desaparecera. Estava satisfeito. Assim, estes 2 selvagens das matas do Brasil, cada um com as suas armas, cada um com a consciência de sua força e de sua coragem, consideravam-se mutuamente como vítimas que iam ser imoladas. O tigre, desta vez, não se demorou. Apenas se achou a coisa de 15 passos do inimigo. Retraiu-se com uma força de elasticidade extraordinária e atirou-se como um estilhaço de rocha cortada pelo raio. Foi cair sobre o índio, apoiado nas largas patas de trás, com o corpo direito, as garras estendidas para degolar a sua vítima e os dentes prontos a cortar-lhe a jugular. A velocidade deste salto monstruoso foi tal que, no mesmo instante em que se vira brilhar entre as folhas os reflexos negros de sua pele azevichada, já a fera tocava o chão com as patas. Mas tinha em frente um inimigo digno dela pela força e agilidade. Como, a princípio,
O índio havia dobrado um pouco os joelhos e segurava na esquerda a longa forquilha, sua única defesa. Os olhos, sempre fixos, magnetizavam o animal. No momento em que o tigre se lançara, curvou-se ainda mais e, fugindo com o corpo, apresentou o gancho. A fera, caindo com a força do peso e a ligeireza do pulo, sentiu o forcado cerrar-lhe o colo e vacilou. Então, o selvagem distendeu-se com a flexibilidade da cascavel ao lançar o bote. Fincando os pés e as costas no tronco, arremessou-se e foi cair sobre o ventre da onça, que, subjugada, prostrada de costas, com a cabeça presa ao chão pelo gancho, debatia-se contra seu vencedor, procurando debalde alcançá-lo com as garras. Esta luta durou minutos. O índio, com os pés apoiados fortemente nas pernas da onça e o corpo inclinado sobre a forquilha, mantinha assim, imóvel, a fera, que há pouco corria a mata, não encontrando obstáculos à sua passagem. Quando o animal, quase asfixiado pela estrangulação, já não fazia senão uma fraca resistência, o selvagem, segurando sempre a forquilha, meteu a mão debaixo da túnica e tirou uma corda de ticum que tinha enrolada à cintura em muitas voltas. Nas pontas desta corda havia 2 laços que ele abriu com os dentes e passou nas patas dianteiras, ligando-as fortemente uma à outra. Depois fez o mesmo às pernas e acabou por amarrar as 2 mandíbulas, de modo que a onça não pudesse abrir a boca. Feito isto, correu a um pequeno arroio que passava perto e, enchendo de água uma folha de cajueiro bravo que tomou cova, veio borrifar a cabeça da fera. Pouco a pouco, o animal ia tornando a si, e o seu vencedor aproveitava este tempo para reforçar os laços que o prendiam e contra os quais toda a força e agilidade do tigre seriam impotentes. Neste momento, uma cutia tímida e arisca apareceu na lesíria da mata e, adiantando o focinho, escondeu-se, arrepiando seu pelo vermelho e afogueado. O índio saltou sobre o arco e abateu-a daí a alguns passos no meio da carreira. Depois, apanhando o corpo do animal que ainda palpitava, arrancou a flecha e veio deixar cair nos dentes da onça as gotas do sangue quente e fumegante. Apenas o tigre moribundo sentiu o odor da carniça e o sabor do sangue que, filtrando entre as presas, caíra na boca. Fez uma contorção violenta e quis soltar um urro que apenas exalou-se num gemido surdo e abafado. O índio sorria.
Vendo os esforços da fera para arrebentar as cordas que a atavam, de maneira que não podia fazer um movimento, a não ser essas retorções do corpo, em que debalde se agitava. Por cautela, tinha-lhe ligado até os dedos uns aos outros para privar-lhe que pudesse usar das unhas longas e retorcidas, que são a sua arma mais terrível. Quando o índio satisfez o prazer de contemplar o seu cativo, quebrou na mata 2 galhos secos de biribá e, roçando rapidamente um contra o outro, tirou fogo pelo atrito e tratou de preparar a sua caça para jantar. Em pouco tempo, tinha acabado a selvagem refeição, que ele acompanhou com alguns favos de mel de uma pequena abelha que fabrica as suas colmeias no chão. Foi ao regato, bebeu alguns goles de água, lavou as mãos, o rosto e os pés e cuidou em pôr-se a caminho. Passando pelas patas do tigre, o seu longo arco que suspendeu ao ombro e vergando ao peso do animal que se debatia em contorções, tomou a picada por onde tinha seguido a cavalgata. Momentos depois, no lugar desta cena já deserto, entreabriu-se uma moita espessa e surgiu um índio completamente nu, ornado apenas com uma trofa de penas amarelas. Lançou ao redor um olhar espantado. Examinou cautelosamente o fogo que ardia ainda e os restos da caça. Deitou-se, encostando o ouvido em terra, e assim ficou algum tempo. Depois se ergueu e entranhou de novo pela floresta, na mesma direção que o outro tomara pouco tempo antes. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!